Aleluia, paz do Senhor, pastor Alisson. Quero falar hoje sobre obstinação versus firmeza. Situações que muitas vezes nós vemos Deus falar a respeito do seu povo e muitas vezes situações da nossa vida que nós cegamente buscamos algo da nossa vida e talvez esse sentimento possa não estar agradando a Deus. Como fala no Salmo 81:12, Deus nos entregou a nossa obstinação, permitiu que ela nos conduzisse. E nesse momento de reflexão, de coronavírus, de ficar em casa, de crise política e de carona aí financeiramente, no momento em que Deus tem nos feito voltar para dentro de nós, eu tenho falado e pregado sobre uma avaliação dentro de você, uma avaliação sincera, uma autoanálise. Tem falado dos dias que os discípulos têm ficado no tabernáculo, no cenáculo, e foram dias que eles ficaram se autoavaliando, foram dias que eles ficaram refletindo as suas condutas, refletindo a sua vida. Então eu creio que essa vai ser uma palavra também que vai ajudar você na sua reflexão. Eu quero começar lá pelo Isaías 48, verso 4, que diz o seguinte: pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, e a sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecesse, eu as anunciei a você, para que você pudesse dizer: meus ídolos as fizeram a minha imagem de madeira, e o meu Deus de metal as determinaram. A obstinação tem invadido muitos corações, e por consequência os ministérios, trabalhos, propósitos, às vezes na sua casa, no seu casamento. No dia em que nós vivemos, aonde o que importa não é o que você é, mas o que você tem levado muitas pessoas à busca de certas coisas que os afirmem, a buscar certas coisas que lhe deem poder, que lhe deem um reconhecimento, que lhe permitem alcançar algum topo. E muitas vezes isso torna as pessoas em busca de um sentimento carnal e nos leva a uma vaidade, e essa vaidade acaba que o diabo fica encontrando casa no nosso coração. E dentro dos princípios bíblicos, a obstinação ela é conhecida como dureza de coração. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre essa questão da obstinação. O profeta Ezequiel, ele é orientado a ser duro com o povo de Israel, que tinha um coração obstinado. O profeta Isaías, ele revela ao povo de Israel que o Senhor estava tratando energicamente, porque tinha dificuldade de se encurvarem, tinha serviço dura perante a palavra do Senhor, em Isaías 48, verso 4. Obstinação, muitas vezes, ela é confundida com firmeza, com um propósito. E enquanto nós podemos dizer que a obstinação é uma teimosia sustentada pela resistência a ouvir a razão, a teimosia é sustentada pelo não ouvir a razão, a firmeza é a reflexão de argumentos, a firmeza é o ouvir, a firmeza é juntar dados, a firmeza é elaborar o melhor caminho, a firmeza é mudar de direção quando necessário. A firmeza é reconhecer o fracasso. A firmeza é reconhecer a autoridade. A obstinação não. Ela não reconhece, ela não ouve, ela não altera, ela não muda. Ela segue ali cegamente naquele propósito. A obstinação, ela diz respeito a posturas rígidas, inflexíveis, enquanto a firmeza, o propósito, a meta, é associada a você ter convicções. E essa diferença ela é essencial para nós, porque a primeira é baseada em sentimentos. A obstinação está baseada em sentimentos. Aquilo que eu sinto, que me move, que muitas vezes me magoa, mas me faz raiva, que me faz mover por sentimentos. Já o seu propósito é firmado por fortes argumentos. Em momentos, às vezes, a obstinação pode ter alguma virtude, porque faz você conduzir sem ouvir quando você tem ouvido muitas coisas erradas.
mas nem sempre ela é correta. Porque chega um certo momento que você não quer mais ouvir. A obstinação leva à surdez, leva à cegueira, diante de fatos, ideias, questionamentos. E a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, neste ponto, a obstinação, né, e o propósito se tornam bem diferentes um do outro. O propósito é um fruto de um processo de reflexão. O propósito é um fruto, né, de um processo de aconselhamento, de planejamento, e também envolve desejos, paixões, mas estes todos sujeitos à razão. Então quero levar você a essa abertura de pensamento sobre obstinação e sobre propósito. Porque muitas vezes quantas pessoas colocaram na mente ministérios como se fosse um propósito, mas acabou sendo obstinação e acabaram se ferindo. Quantas pessoas estão em casa feridas? Quantas pessoas não estão indo em casa nas igrejas, mas agora tiveram a oportunidade de, através das lives, voltar a ouvir Jesus? Porque foram obstinados no ministério, foram obstinados em algo que realmente não era o chamado deles, ou por alguém, e acabaram se ferindo por um líder. Quantas pessoas não foram obstinados por lideranças eclesiásticas e acabaram se ferindo? Algumas características da pessoa, da obstinação, embora é aquele aspecto da criança. Quando a criança entra no mercado e ela quer uma bala e o pai não quer comprar, e ela começa a gritar, a chorar, a espernear. Ela está obstinada por aquilo. Quando ela pede um brinquedo e ela vê aquele brinquedo e ela começa a gritar, a chorar, a querer aquele brinquedo, ela tá obstinada por aquilo. E muitas vezes essa birra nós vemos em adultos também. Esses adultos fazendo pirraça por alguma coisa, por um sentimento, por um relacionamento, por um namoro, por alguma coisa que eles desejam. Porque às vezes eles constroem na mente deles que quando chegar naquele topo alguma coisa vai acontecer. Mas na verdade não aceitam conselhos, não aceitam orientações, não aceitam instruções. Na verdade eles estão obstinados. E aí quando eles chegam no topo, no poder, eles não julgam que chegaram a algum lugar, mas eles querem mais e mais e mais. Então eles continuam continuam obstinados pelo poder. Se antes era uma conquista para chegar e fazer a vontade, agora não prevalece mais a vontade do Pai, mas a vontade deles em meio ao poder que eles conquistaram. Então muitos faltam maturidade para poder lidar com isso, para poder transformar isso numa firmeza, num propósito, numa meta, num momento de sabedoria. Então há pessoas adultas que têm atitudes de criança. Um segundo nível, a obstinação, é a própria virtude do teimoso, da teimosia. Neles aparece uma ideia ou propósito fixo e não há poder humano que os faça mudar e nem pensar. O próprio Deus várias vezes tentou alertar o povo contra a sua obstinação, mas não conseguiu. Eles não se sustentam na sua posição, não há fatos, não há recursos para ouvir qualquer motivo, não há quem contrapõe eles, porque eles estão dotados de uma certeza absoluta. Eles rejeitam argumentos, rejeitam fatos, eles não aceitam os argumentos, simplesmente eles não escutam. É o nível mais alto da obstinação, suas obsessões, eles se tornam obsessivos, muitas vezes dentro da igreja. Obsessivos financeiramente, obsessivos por bens materiais. Cria uma paixão, um fanatismo que chega a levar até a distúrbios psicológicos. O bom senso desaparece a desrespeito de um ideal, de um objetivo. Além de não escutar a razão, isso nem pensar. E cada pessoa acaba completamente invadida por um conteúdo específico e uma meta, uma missão que invade a sua mente. Já a pessoa que tem propósito, já a pessoa que está firmada no ideal, já a pessoa que está pronta para ouvir, ela tem a capacidade de ser consistente, coerente, de adquirir novas ideias, de ter um novo sentimento, de imaginar que uma realidade mudou. Isso é um resultado, que implica raciocínio, avaliação e conclusão. E uma das grandes diferenças entre obstinação e propósito é que
a obstinação não está aberta para nada. É aquilo que eu tenho e pronto, acabou. Esse é o meu desejo, isso aqui é a minha vida, a pessoa implica aquela vida. Já o propósito não. Ele entende que Deus pode conduzir você a outros propósitos, que Deus pode levar você de nível. O fato de que uma decisão firme tenha sido tomada e de que há uma grande determinação para fazer e para se alcançar algo, leva você a uma maturidade, uma firmeza na sua vontade, na sua convicção, na sua perseverança. A obstinação, ela está ligada à sua emoção, ela está ligada ao seu sentimento. O propósito, ele está entendendo que Deus tem um propósito. E aqui embaixo o propósito, ele pode mudar, ele pode variar, ele pode aumentar, ele pode descer para depois subir, ele pode retrair para avançar. Mas o maior propósito é obedecer àquele que o chamou. O maior propósito é você obedecer a Deus. Então muitas pessoas estão trocando o propósito dessa terra pela obediência a Deus. Muitas pessoas estão achando, como Saul, que Deus ia agradar da vitória sobre Ameleque, que Deus ia agradar, né, dos sacrifícios que foram feitos. Não, Deus não se agrada, né, das multidões que você ganha. Deus não se agrada, né, de muitas coisas que você faz. Deus se agrada em você obedecê-lo. Isso é amar aquele que te deu um propósito. Pessoas tornaram o seu propósito mais forte daquele Deus que deu o propósito. Então elas ficaram obstinadas. E Deus condena essa obstinação claramente lá em Israel, quando as pessoas elas trocaram a obediência pelos fatos embaixo. Elas ignoraram as leis de Deus, e nesses dias, nesse tempo, nós vimos claramente pessoas abrindo igrejas, abrindo ministério, pessoas afrontando, pessoas assumindo compromissos sem uma direção de Deus, afrontando Deus, colocando aquilo que elas fazem mais importante que aquilo que Deus é nelas. Então Deus falou assim: olha, eu estou dando um basta, eu estou parando tudo, eu estou levando vocês a uma reflexão, e nós, a igreja de Belo Horizonte, precisa entender isso, refletir isso, porque essa obstinação, né, de igreja, de cultos, de proclamar, não está nos levando a lugar nenhum. Nós temos que entender o propósito disso tudo. O propósito que está acontecendo. Se nós não pararmos e refletirmos o propósito, por que está acontecendo isso? Se nós não pararmos, nos unirmos para ouvir o que Deus tem para dizer, o alerta de Apocalipse é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O obstinado, ele não escuta. O obstinado, ele não ouve, ele apenas sente. Mas quem tem propósito, está ligado ao Deus do propósito. Quem tem propósito está ligado àquele que deu o propósito. Aquele que deu o propósito é maior do que o propósito. Aquele que deu o propósito é maior do que o propósito. Então eu não estou obstinado por uma missão. Eu não estou obstinado por uma igreja. Eu estou obstinado em seguir o meu Deus. Ele é mais importante. Então isso não me faz um obstinado, mas me faz alguém que vive com um propósito. E o meu propósito é, antes de cumprir a minha missão na terra, é obedecer à voz do Senhor. Então a firmeza, ela é o propósito, ela é uma virtude. A obstinação, ela é um problema. Ela é um problema. Enquanto a obstinação se baseia em preconceitos, o propósito se baseia em conceitos. A obstinação, teimosia, aprisiona, isola, quebra a teia de comunicação. O propósito não aproxima, cria comunicação. Obstinação e propósito são feitas do mesmo material, mas representam níveis opostos de evolução. Percebemos que não é agrado de Deus os obstinados. A teimosia, coisas que atrapalhavam, que afastam da proposta de Deus, da promessa de Deus. A proposta do Senhor para nós é sermos perseverantes. Definição do termo de perseverante é conservar firme e constante. Continuar ou ser
ou ficar, persistir, permanecer, sem mudar, sem variar, sem intento, não é como nós vimos aí ontem, por causa de uma questão do Moro envolvendo o presidente, muitos irmãos cristãos já abandonaram o propósito do presidente, já abandonaram a questão do reino, foram prematuros, foram precipitados, porque eles são assim na sua fé, eles são obstinados por uma coisa, eles não fazem porque Deus falou, mas porque eles estão sentindo, né? Ah, eu não estou sentindo mais, você é um obstinado, porque você não tem que caminhar por emoções, sentimentos, você tem que caminhar pela palavra do Senhor. Então a perseverança é algo que Deus valoriza, que nos faz crescer como cristãos, nos conduz à promessa, nos leva à cruz, nos permite viver a salvação em Cristo Jesus, aleluia. Ao contrário, o obstinado, ele não consegue receber as promessas, porque ele não consegue parar, ele não consegue se contentar, ele não consegue viver da palavra. O obstinado, ele pratica o que ele quer e desfalece muitas vezes na sua fé. Ele endurece o coração, ele endurece a sua cerviz. De igual modo, os sacerdotes e os escribas se endureceram. Disseram para Jesus: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Desce agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Em Marcos também, eles pediram um sinal e o insultavam. Por isso, no Salmo 81:12, a Bíblia fala que Deus entregou o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Seus próprios planos. Que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite sobre sentimentos que muitas vezes ferem o casamento, muitas vezes ferem o tratamento do seu cônjuge, ferem no tratamento dos seus filhos, ferem no tratamento dos seus funcionários, com o seu líder. E sabe quais são essas características de alguém obstinado, de alguém teimoso? Eu vou enumerar rapidamente. Primeiro, torna-se uma pessoa egoísta. Torna uma pessoa insegura. Depois ela fica orgulhosa. Depois você percebe que não há mais humildade. Depois percebe que ela não tem sabedoria. Ela não tem sabedoria. E por último, ela fala como a Bíblia diz, comandados, manipulador, autoritário. E aí, nos momentos, ele explode, ele fica irado e ele começa a brigar com as pessoas para impor a sua obstinação. Nós vimos isso quando Balaão, quando a mula dele parou e ele obstinado para poder encontrar, ele acabou batendo na mula, não vendo que havia um anjo. E isso demonstra uma obstinação, e nós muitas vezes agimos assim com quem quer mal para a gente. Nós agimos obstinado quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos magoam, e nós queremos magoar em volta, queremos ferir em troca, acabamos passando por obstinados. Sabe, nós temos que reavaliar, avaliar a nossa atitude, avaliar o nosso coração nesse momento. Temos que parar e pensar e orar e pedir ao Espírito Santo para que tire a obstinação do nosso, que nós não sejamos conduzidos pelas nossas emoções e sentimentos, mas pela palavra do Senhor. Querido, a palavra do Senhor, ela lava o nosso coração, ela limpa o nosso coração. Após o sacrifício lá no tabernáculo, nós temos a pia, e essa pia batismal, a pia onde a palavra de Deus ela representa a palavra de Deus, onde se lavava as mãos. Essa pia vem nos lavar, e nós precisamos dessa palavra que nos lava, que nos limpa. Sabe, nós precisamos buscar de Deus esse renovo e permitir que a palavra do Senhor nos limpe, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que possamos estarmos ali bem focados naquilo que Deus tem para a nossa vida, que possamos estar bem focados na promessa do Senhor. Agora, como nós vamos vencer a obstinação? Eu coloquei que a única maneira de mudar alguém obstinado, que tem um caráter obstinado, é amarrá-lo à videira. Aleluia.
é amarrar a videira. A Bíblia diz, Jesus disse, ele é a videira verdadeira, em João 15:1. A uva simboliza a vida de Deus. O vinho tipifica a alegria proveniente dessa vida. Se nos alimentarmos da vida divina que há na palavra e nos enchermos do Espírito, seremos mudados interiormente. A obstinação, ela sai da nossa vida, porque nós temos o nosso ouvido sensível e inclinados para o Senhor. Sai a soberba de não ouvir. Se estivermos bem alimentados com a palavra de Deus, o nosso falar será cheio de graça. Aqueles que tinham os olhos numa expressão de ódio e agressividade, e cuja boca proferia palavras para depreciar e ferir o cônjuge, os amigos, os pastores, a liderança, seus olhos serão cintilantes, seus dentes brancos, pois foram mudados pelo poder do nosso Senhor eterno. Que possamos, então, queridos, nesse momento de coronavírus, nos amarrar a Jesus Cristo, nos prender a Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Sabe, que possamos desarraigar, desapegar de todo homem, de toda liderança, que possamos voltarmos para o bom pastor, que é Jesus Cristo, o único que deu a vida, que possamos destruir toda a idolatria, toda a obstinação, e realmente possamos entrar para o nosso quarto e falar com Deus, e ouvir a voz de Deus, e deixar o Espírito Santo, tocar o nosso coração, que possamos ter um encontro genuíno com o Senhor, que aprendemos a viver debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, que possamos constantemente nos avaliar. A Bíblia fala que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renove dia a dia no eterno. Que possamos estarmos harmonizados com Cristo em amor, em alegria, em vida. Que possamos, em nome de Jesus, olharmos e vermos quando estamos sendo obstinados para contrato dos nossos familiares, quando tratamos nossos filhos mal, quando tratamos os nossos cônjuges mal, quando tratamos a nossa liderança, nossos líderes do trabalho. Como cristãos, que o Espírito Santo de Deus nos venha convencer de todo o pecado. Que o Espírito Santo nos conduza a Cristo, que nos perdoa de todo o pecado. Que o Espírito Santo nos dê um coração quebrantado, querido. Nós precisamos nos amarrar a videira, sabe por quê? Porque precisamos do fruto do Espírito. Precisamos do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Só assim nós realmente mudaremos e arrancaremos essa obstinação de querer ser alguma coisa nessa terra. Jesus Cristo, ele poderia ser tantas coisas, mas ele optou apenas ser o Filho de Deus, a nascer numa manjedoura e a morrer num calvário, numa cruz. Por isso, queridos, que o Espírito Santo de Deus fale com você. E se há alguma obstinação, que você venha se amarrar a uma videira, que você venha se amarrar a Cristo, se prender a Cristo e a sua palavra, para que você possa produzir muitos frutos. Que nós possamos entender o que Jesus tem para mim e para você nesse tempo de coronavírus é individual. Deus quer falar no seu individual. Deus quer ministrar no teu individual. Deus quer quebrar cadeias. Deus quer quebrar grilhões. Deus quer quebrar idolatria. Deus quer tirar toda obstinação. Deus quer te dar um coração ensinável, um ouvido que tem prazer em ouvir a voz do Senhor, que você possa ter uma serviço que se rende diante do Senhor, que você possa se entregar ao Senhor, ao teu coração, a pedir perdão e querer ser uma pessoa melhor, mas como? Baseado na palavra, baseado na videira. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça, que você possa buscar esse olhar sincero, em nome de Jesus. Se amarre na videira e seja alguém firmado num propósito e não obstinado por alguma coisa. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.